Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à continuação de nossa aula de conjuntos. Agora que vocês sabem o que significa conjuntos e algumas representações, né? Até mesmo aquela relação de pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém, que a gente viu na aula passada. Dando continuidade, vamos aprender hoje sobre operações com conjuntos. Existem aí algumas operações que vocês vão precisar, que é união, intersecção e diferença entre conjuntos. Vamos começar aqui falando um pouquinho, nesse momento, sobre união, tá? E união vem de unir, juntar. Vocês vão ver os elementos que constituem os conjuntos e vão fazer a operação de união conforme for solicitado, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui comigo para ver se vocês conseguem entender de uma forma melhor, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho um conjunto A que é composto pelos elementos 0, 1 e 2. E o conjunto B, composto pelos elementos 2, 3 e 4. Então, o que está me sendo pedido? A união com B. Como é que eu faço A união com B? União vem de unir, juntar. Eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B. Caso tenha elementos repetidos nesses conjuntos, a gente só vai colocar uma vez, tá bom? Então, vamos fazer aqui comigo. Lembram? Abre chaves. Então, começando aqui, ó, em ordem crescente. 0, vírgula. Pode esquecer da vírgula? Não, né? De jeito nenhum. Porque os elementos dentro de chave são separados por vírgula. Então, 0, 1, 2. Esse é o conjunto A, tá vendo? Eu só fiz repetir. Deixa eu trazer mais um pouquinho pra cima. Então, esse é o conjunto A, eu só fiz repetir. Agora, eu vou unir ao conjunto B. O 2 eu já tenho, então eu não preciso repetir. Vou colocar o que falta. 3,4, fechou chaves. Então, A união com B é de 0 a 4. Não é tranquilo? Então, vamos lá. Dando continuidade, eu tenho aqui o exemplo de número 2. Então, eu tenho aqui alguns conjuntos. O conjunto A, representado pelos elementos -2, -1, 0 e 1. O B, 0, 1 e 2. E C, 2 e 3. Então, o que é que vamos fazer? A união com B, como fizemos no exemplo anterior. Como é que fica A união com B? Vocês lembram o que é união, né? União é juntar, unir. Eu vou pegar todos os elementos de A e juntar aos elementos de B. Então, vamos lá. Quem é A? Eu vou abrir chaves, tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui, ó, os elementos de A. -2, vírgula, -1, vírgula, 0, vírgula, 1. União, ou seja, juntar com B. Quem é B? 0, mas eu já tenho 0, então não preciso repetir. 1, eu já tenho 1, não preciso repetir. Só está faltando, então, o 2. Então, venho aqui, completo com o 2, fecho chaves, problema resolvido. Tá bom? Vamos pro segundo aqui, ó. A união com C. Quem é a? Então, vou lá colocar A -2, vírgula, -1, vírgula, 0, vírgula, 1. Terminou
Não, porque eu tenho que fazer a união com C. Venho aqui e procuro o conjunto C. E o conjunto C é composto por 2 e 3. Eu tenho 2 aqui? Não, então, vírgula 2, vírgula 3. Fechou. Então, está terminado. Vamos para um próximo exemplo. B, união com C. Quem é B? 0, 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui, abre chaves, 0, 1 e 2. Estão acompanhando? União, ou seja, juntar com C. Quem é C? 2 e 3, mas eu já tenho 2, então só está faltando o número 3. Fechou. Problema resolvido. Então, agora vamos fazer um terceiro e último exemplo sobre esse assunto, tá? Então, eu tenho aqui os conjuntos A, B e C. E eu gostaria que vocês pudessem fazer A união com B, união com C. Ai, professora, eu não sei fazer. Sabe sim. Vamos lá, eu vou fazer aqui com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem treinar, tá certo? Então, A união com B, união com C. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. A união com B. E posteriormente, o resultado disso, eu vou unir com C. Tá bem? Então, vamos lá. Como é que fica A união com B? Lembram? Abre chaves. Pega todos os elementos de A, repete aqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2. E une, união, unir, juntar com os elementos de B, 0, 1 e 2. 0 já tenho, 1 também e o 2. Então, eu fecho aqui. Professora, eu não acrescentei nada, tem problema? Não, de forma alguma, porque B é subconjunto de A. Os elementos de B estão contidos dentro do conjunto A, certo? Então, não tem por que se preocupar. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó, que foi essa primeira resolução que fizemos, e unir a C. Então, é como se eu pegasse esse conjunto que acabamos de criar e unisse com C. Então, o que é que temos? Menos 1, 0, 1, 2. E eu sei, quem é C? 2, mas eu já tenho 2. Então, só faltam 3 e o 4. Sendo assim, vírgula 3, vírgula 4. Fechou. E esse é o nosso resultado. Então, A união com B, união com C, é igual a esse conjunto aqui. Tranquilo? E então, dando continuidade aqui, vamos agora falar sobre intersecção. As intersecções, Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre uma operação chamada intersecção. A intersecção, ela é representada por esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, tá vendo? Então, esse Uzinho que mais parece uma ferradura é o símbolo da intersecção. E o que é uma intersecção, professora? As intersecções, elas são formadas pelos elementos que são comuns aos conjuntos. E o que significa isso? São os elementos que se repetem, são os elementos iguais, que está tanto em um quanto no outro conjunto. Vamos ver um exemplo para ver se isso fica mais claro? Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. A é igual a 0, 1 e 2. Então, A é o conjunto 0, 1 e 2. B
é igual a 1 e 2. Então, o conjunto B é formado por 1 e 2. E a pergunta? Qual a intersecção de A com B? Então, A intersecção com B. E o que significa intersecção? Os elementos que são comuns, ou seja, os elementos que são iguais. Quais são os elementos que se repetem em A e também estão em B? Olha aqui. 1, 1, 2, 2. Então, qual é a intersecção de A com B? Você vai abrir as chaves e colocar 1 e 2. Tá aí a resposta. Então, A intersecção com B é igual a 1 e 2, que são exatamente os elementos que estão tanto em A quanto em B, os elementos que são comuns dentro do conjunto. Então, agora que entendemos o conceito de intersecção, vamos fazer mais alguns exemplos, até porque a repetição gera memorização e vocês precisam aprender, tá bom? Então, vamos lá, fazer mais aqui um outro exemplo. Então, eu tenho 3 conjuntos agora, A, B e C. Vamos tentar fazer a interseção com B? Lembram o que é intersecção? O que é intersecção? É o quê? Os elementos que são iguais, os elementos que são comuns, que tem em um conjunto e também está no outro. Então, olhando aqui para o conjunto A e para o conjunto B. Deixa eu mostrar para vocês como eu gosto de fazer, porque geralmente na hora da prova não vem assim, né? Então, eu gosto de pegar o conjunto A e colocar aqui em cima. A é igual a menos 1, 0, 1 e 2. Tá vendo? E eu coloco o B bem embaixo. E B é igual a 1 e 2. Então, eu consigo enxergar quais são os elementos que são repetidos. Nesse caso, eu tenho o 1 e o 2. Então, a intersecção com B é o 1, ó, e o 2. Sendo assim, eu abro aqui, ó, abro chaves, não esqueça, 1,2, fecha chaves. Tranquilo? Vamos para o próximo. B, interseção com C. Geralmente, lá na prova, a questão vem seguida, assim, ó, vem direitinho. Então, por isso que eu gosto de colocar um embaixo do outro. Mas aqui, como já está, eu vou utilizar aqui, tá bom? Então, B, intersecção com C. Intersecção significa os elementos que são comuns, iguais. Olhando aqui para o B e para o C, existe algum elemento que se repete, algum elemento igual entre B e C? Não, né? Nenhum. Então, voltamos lá para a primeira aula, onde aprendemos que quando não tem, nós representamos com o símbolo do conjunto vazio. Abre chaves, fecha chaves. Ou a bolinha com o tracinho. Tá bom? Entenderam? Então, vamos agora para o nosso último exemplo aqui sobre esse assunto. Temos, então, um conjunto A, B e C. E vamos tentar fazer A interseção com B, união de B interseção com C. Como já tá aqui, ó, bem escrito um embaixo do outro, eu já vou utilizar isso aqui. Então, o que significa esse Uzinho de cabeça para baixo? Intersecção, não é? E a intersecção significa o quê?
os elementos que se repetem, os elementos que são iguais entre os conjuntos. Então, eu vou olhar para o conjunto A e o conjunto B. Então, tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, quais são os elementos que se repetem com o conjunto B? Então, 2 e o 3, não é? Então, aqui, ó, A interseção com B é igual, abre chaves, 2, 3. Repito esse sinal de fora da união e vou fazer o que está dentro do outro parêntese, que é B interseção com C. Olhando para B e C, quais são os elementos que se repetem em B e C? Apenas o 4, né? Então, eu abro chaves e coloco o 4. Essa já é a resposta, professora? Não, amores, porque vamos precisar fazer essa união aqui, ó, que estava do lado de fora. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese, depois eu resolvo o que está fora. No caso aqui eu tenho uma união, vocês lembram disso que a gente já estudou? Então, o que é união? É unir, juntar esses dois conjuntos. Então, 2 e 3, eu repito primeiro, olha a resposta aqui, ó. Abro chaves, 2 e 3, vírgula, 4. E essa é a resposta. A interseção com B, união de B interseção com C, é 2, 3 e 4. Vamos para a saideira. A união com B, como é que faz a união? Juntar tudo, né? Então, eu vou pegar todos os elementos de A. Quem é A? De 0 a 3. Opa! De 0 a 3. Então, 0, 1, 2 e 3. E unir com B. Mas eu já tenho 2, já tenho 3, só está faltando 4. Depois aqui, ó, interseção, eu repito a interseção do lado de fora e faço B união com C. Quem é B? Eu repito B, 2, 3, 4. União, então, eu vou juntar com C. Quem é C? 4, 4 eu já tenho, só falta o 5 e o 6. Vírgula 5, vírgula 6, fecha chaves. Agora, eu vou resolver essa intersecção aqui, ó, que estava do lado de fora e eu repeti. Então, o que é que significa esse símbolo? Intersecção. Intersecção são os elementos iguais. Quais são os elementos que estão aqui e também aqui? Quais são os elementos que se repetem nesses dois conjuntos? 0, tem 0 aqui? Não. 1, tem 1 aqui? Não. 2, tem 2 aqui? Tem. Então, 2. 3, tem 3 aqui? Tem 3. 4, tem 4 aqui? Tem. Então, a resposta é 2, 3 e 4. Pois bem, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos fazer exercícios, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.